bem-vindos a mais um vídeo aqui no Eu Leio LGBT. E hoje eu estou muito feliz porque eu tenho uma convidada muito especial, de um livro muito especial também. Então eu queria primeiro apresentar para vocês a Amara Moira. Olá. Que é a escritora do livro E Se Eu Fosse Puta, que é um livro que já está aqui no fundo do meu cenário há muito tempo. Inclusive já foi referência de outros vídeos, vocês vão ver gente comentando que livro é esse? Pelo nome vocês já podem entender que é sobre a vida na prostituição, certo? E a Amara é uma travesti que está terminando o doutorado dela na Unicamp e também trabalhou... Faz um tempo que eu parei, assim, mas pretendo ainda... É que é isso, várias coisas. Por exemplo, quando eu comecei a ficar famosa, os clientes começaram a parar pra mim, porque eles já me reconheciam como aquela menina que escreve sobre os clientes no blog, xinga, então eles não queriam ser expostos, e aí eu comecei a não ter cliente na rua, então... continuar ali era só para ter prejuízo e só para me sentir muito mal, então eu tive que parar por um tempo e aí mais pra frente eu vou querer voltar, mas em outras condições. Em outras condições. Esse livro, para mim, uma das coisas mais interessantes, primeiro foi poder ter um relato muito sincero de uma vida na prostituição, enfim, dos perrengues, de como que os clientes enxergam a travesti naquele lugar, e de uma maneira muito sincera, de alguém que tá ali falando assim, cara, eu vou dar voz pra gente, né? Eu acho que a gente precisa se empoderar. Você fala muito ali feminismo, em voz, em direitos e em afetos, né? De quem namora uma travesti, de quem namora uma mulher trans. O que te motivou, né, a escrever? Eu vi que você fala que você escreve pra ser puta ou não sabe mais se é puta pra escrever. De onde veio isso? É isso, né? Porque eu falar sobre tudo isso e falar com essa sinceridade não quer dizer também que eu naturalize esse tratamento que o mundo nos dá, né? Porque o mundo nos dá um tratamento muito violento. Hoje fui na Biblioteca Nacional e assim, fui procurar um livro antigo, fui pegar uma Iracema do José de Alencar, e aí quando eu chego na portaria e falo, eu gostaria de pegar ali, o cara da portaria, ele olha pra mim, me reconhece como travesti, já começa a falar, minha linda, não sei o que lá, vem aqui pertinho, começa na Biblioteca? Na Biblioteca Nacional, começa a mostrar o pau dele e tentar fazer com que eu transasse com ele de forma escondida em algum lugar da biblioteca. Eu falo, cara, você não tá entendendo, eu só quero o livro Iracema do José de Alencar. Ou seja, as pessoas olham para travestis e transexuais e já vem sexo grátis ou muito barato, sabe? Ou seja, vem a gente assim, sabe? Eu gostaria que as pessoas se sentissem na nossa pele e vissem a vida que leva tanto aquela que é travesti, mas não é prostituta, mas é tratada como se fosse prostituta, e aquela que de fato é prostituta e os dramas que a gente enfrenta ali. Uma vez que eu me vi ali, eu precisei falar sobre aquilo, sabe? E quando me perguntam por que eu fui me prostituir, sabe, eu estava na Unicamp, 30 mil alunos, 5 pessoas trans. Você olha para o lado, você não vê pessoas trans, você não vê pessoas iguais a você, pessoas que sofrem transfobia igual a você. E aí de repente você vai para a prostituição e lá tem corpos que vivem essa realidade o tempo inteiro, lá você é maioria, sabe? Então, é algo importante para você, principalmente quando você está nesses primeiros momentos, você está num lugar onde as pessoas sabem o que você está passando. Eu sofro na rua um problema de discriminação por conta disso, né, de ser tratada como puta, ou como carne no mercado, ou como um pedaço de carne. Ali todo mundo sabe o que é isso, sabe? Então, estar na prostituição é estar entre pessoas que sofrem transfobia como eu sofro. E aí, quando eu estive lá, eu queria escrever sobre aquilo, e aquilo foi mostrando para mim um propósito na escrita. Escrever só por escrever não fazia sentido, mas escrever para mostrar esse mundo que a gente vive, é isso, sabe? E isso que você está falando agora, da sensação de pertencimento, né? Talvez de você chegar na rua e falar, essas pessoas me entendem. Eu sei que, sei lá, acho que 90% das travestis e transexuais, não sei, mas muitos por cento vivem na prostituição. E aí todas as travestis carregam esse estigma de você olhar pra travesti e, é puta. Mas ao mesmo tempo, tem a questão da empregabilidade, que é portas sendo fechadas na sua cara o tempo inteiro. Você sentiu isso? Porque você, tá fazendo um doutorado na Unicamp. Você é uma exceção das suas amigas, né? Eu sou uma exceção em todos os sentidos, né? Mas é interessante pensar que quando eu estava no começo da minha transição, eu tinha tanto medo de ser obrigado a me prostituir. Então naquele momento eu tinha muito pânico, medo em relação a isso, que eu fui fazer um curso de manicure. Pra você ter uma ideia, porque assim, eu achava que como
com doutorado eu não conseguiria emprego como professora, então o que eu ia fazer? Eu vou fazer manicure, porque pelo menos aí eu tô me preparando. Eu tenho esse diploma de manicure, só que eu descobri que eu não dou conta, eu tremo, sabe? Eu tenho um tremor, então eu não consigo ser manicure porque eu machuco a mão das clientes, assim, né? E aí o que acontece? Eu fui aos poucos conhecendo as travestis que vieram antes de mim, que estavam construindo militância antes de mim, e vi que a maioria dessas pessoas, dessas travestis que vieram antes, pagaram o preço da prostituição, tiveram que pagar. E tiveram tantas outras que morreram por ter lutado por um direito de existir, e com isso foram construindo o direito de hoje eu poder ser Amara e poder escolher ou não escolher me prostituir. Quando eu vou conhecer então esse passado, eu vou olhando para a prostituição com um outro olhar, né? Por exemplo, a prostituição é o único espaço onde não é preciso decreto para respeitarem o nosso nome e nosso gênero. Todos os outros espaços, para a Unicamp respeitar meu nome de Amara e me tratar no feminino, precisou de um decreto. Decreto do governador falando que as instituições de ensino do estado de São Paulo são obrigadas. A prostituição não precisa disso. Nunca precisou, sabe? Prostituição, se me perguntam meu nome, eu falo Amara, vão me tratar no feminino e ponto. Então, ou seja, ali a gente faz sentido, ali são corpos que fazem sentido, os corpos que podem ser elogiados, corpos que podem ser desejados. Em outros lugares, o tempo inteiro nos estranham, o tempo inteiro vão lembrar que a gente é um ser estranho. Sabe? E você tem que estar com uma blindagem muito forte para lidar com esse fato de o tempo inteiro ser tratado como um bicho estranho, né? E na prostituição, você vai ser violentada também, porque é a precariedade, porque o estigma, porque a gente sabe o quanto o machismo, a transfobia operam nesse lugar, mas é outro tipo de violência, sabe? Ali não é uma violência que acha que é absurdo você existir, sabe? Ali a violência do machismo é a violência da putafobia, da transfobia, enquanto que nos outros espaços é uma violência de achar que você não deve estar naquele espaço. Eu comecei a dar aula recentemente, virei professora. Cada vez que eu entro em sala de aula, é um frio na barriga novo para saber se no dia seguinte eu ainda vou estar professora. Porque se tiver uma rebelião de alunos, sabe, se os pais dos alunos descobrirem que seus filhos estão tendo aula com uma travesti, sabe, será que eu continuo empregada? Então, o tempo inteiro é esse medo de como é que os alunos vão me tratar hoje, sabe? E aos poucos estou descobrindo que as novas gerações que estão vindo estão muito mais dispostas a acreditar que elas têm algo a aprender com a gente. Uhum. Mas os pais não, né? Mesmo com doutorado, sabe? Me contratarem como professora, mesmo com doutorado, exige coragem dessa escola, né? E aí é isso, sabe? Eu não quero dar uma medalha para um empregador, mas ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer que ele está sendo qualificado, claro, sim. E reconhecendo o meu mérito. Olha que coisa, eu tô fazendo doutorado numa das melhores universidades do país. Claro! E eu tenho que agradecer por estarem me dando um emprego, sabe? Então é interessante isso, né? Mostra quanto que a travesti, mesmo a mais gabaritada, mesmo a mais qualificada, ela o tempo inteiro vai ser lembrada que o mundo não é para ela. Quando eu leio, né, que o Brasil é o país onde mais se mata LGBTs e principalmente, né, a raiva, o ódio, que pra mim, o ódio transfóbico e irracional pra mim, né, o ódio vai muito na mulher travesti, na mulher trans, né? Então, o que é ser, né, você se perceber como sendo, né, putz, eu sou a maior vítima em potencial. Sim. E você tá na rua e você tá ali se expondo, ao mesmo tempo aquelas pessoas são as pessoas que te acolhem, que te entendem, né? Você falar que a prostituição é um lugar onde o gênero, enfim, que é tudo aceito, que você não tem que brigar ali, é uma loucura. Sim. É o único lugar onde isso... E o seu pensamento é: vou fazer manicure. Por quê? Porque, pô, manicure vão me empregar, cabeleireira vão me empregar. Agora, pô, doutorado na Unicamp, vou ter que agradecer. É isso, né? Mas é a realidade. Sim. Eu fico pensando, a prostituição é esse não lugar onde as travestis e as mulheres trans podem existir, sabe? É o lugar onde nossos corpos fazem sentido. E quando a gente vai pensar nos homens trans, a gente acha que o homens trans está surgindo agora, né? Tami Miranda, Tebrand, João Nery, o caralho, sabe? Homens trans, eles existem há muito tempo, só que em lugares que a gente não olha, sabe? E onde são esses lugares? Os presídios femininos, os presídios ditos femininos. Ali existe uma dinâmica de gênero e de identidade surgindo, sabe? Então lá tem várias, lá tem, por exemplo, a figura do sapatão. Não é homem trans que é chamado, é o sapatão. Ele tem nome masculino, ele
tem uma leitura social completamente masculina e a mulher que se relaciona com ele é hétero, sabe? Dentro do presídio. Sabe? Ali é a transmasculinidade, ali é um nome local, né? Em vez de homem trans já é um nome dos círculos mais onde a militância trans chegou, onde a militância LGBT chegou com mais força, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, o primeiro livro de uma pessoa trans publicado no Brasil, A Queda para o Alto, do Anderson Herzer, sobre a experiência dele na FEBEM. Sabe? Então ele vai falar sobre a experiência dele na FEBEM nos anos 70 e publica esse livro em 82. Aí a gente vê o Jolessa, que é aqui do Rio de Janeiro, escreve também sobre a experiência dele dentro da FEBEM. O Léo Moreira Sá ele faz uma peça, Lu e Léo, falando sobre a vida dele. Também ele fica 5 anos preso, aí já não era para adolescentes e infratores, mas era adultos. E também fala sobre a importância do presídio para ele se afirmar homem trans, sabe? Ou seja, o presídio é um espaço central na vida de muitos homens trans. Muitos homens trans acabam indo para esse lugar, porque lá é o lugar onde não precisa de decreto para respeitar o nome e o gênero dele. Então, se ele falar que ele é João ali dentro. Ele vai ser, o Anderson Herzer fala, ele era violentado pelos guardas homens cis, porque não aceitavam que ele fosse homem. Então tinham que violentá-lo, mas se violentarem ele era uma declaração de que ele estava sendo homem, embora ele não pudesse ser, não deveria poder ser. E aí violentavam ele, né? Então a importância dos livros de literatura trans é a gente mostrar essas realidades todas, né? Fica a dica, inclusive. Não, eu vou botar, inclusive, quando tem dica, eu coloco aqui na descrição todos os links onde a gente pode comprar, que daí também já facilita. Só tem sebo, então mas tem um estante virtual que talvez tenha alguns exemplares. Super barato, R$5. Vamos procurar. Amara, falando sobre então literatura, né? Você foi pra rua e sentiu a necessidade de escrever. Sim. O que você, a partir do momento que você virou escritora com o livro, eu li ali você falando que começou a dar palestra, em debate, entrevistas, né? Sim. Como que foi essa virada de um outro lugar social, digamos assim, que começa a abrir portas para você, e o que você sente que foi te dando de feedback, de gratificação? Qual que é a importância para você da escrita hoje? É interessante, né? Pensar que quando eu comecei o blog, era no Facebook ainda, e no Facebook dava para monitorar melhor o alcance e a repercussão, né? Teve alguns meses que eu consegui durar a página lá, mas depois foi sendo derrubada por linguagem indecente, aí eu desisti e fui pro blog. Mesmo. Tá. Fui para um blogger. E aí, ou seja, como que era naqueles primeiros dias? Fazer o post, 3.000 visualizações, 5 curtidas. Aí eu não consegui entender assim, 3.000 visualizações e 5 curtidas, nenhum comentário, nenhum compartilhamento. Eu não consegui entender. Gente, começou a chegar em inbox, pessoas falando pra mim: Amara, gosto muito dos seus textos, eles são muito importantes, mas eu não posso curtir nem a página, nem os textos, porque eu tenho família no meu perfil. As pessoas não se sentiam à vontade para sequer curtir a página, elas tinham medo. A página chamava E Se Eu Fosse Puta, e elas ficavam ali: minha mãe vai ver, meu pai vai ver, meu namorado, minha namorada, não podem, sabe? E aí, Deus, era uma loucura, sabe? As putas que começaram a escrever, as putas feministas que começaram a escrever, escancarar essa realidade, porque a gente cansou de esperar a lei que vai nos ajudar. Regulamentar e vai proteger, né? Esse Congresso não vai aprovar leis que nos privilegiam, nos protejam. Então a gente começou a querer disputar a opinião pública, a sociedade. Então começamos a escancarar as nossas violências, as violências que a gente sofre, as vivências que a gente tem, escancarar na cara da sociedade e disputar a opinião pública, disputar de que lado você vai se posicionar nisso, né? Então é um trabalho de formiguinha. Então, mas pensar que 3 anos atrás tinha 3.000 visualizações e 5 curtidas, e hoje eu consigo lançar o livro e tem milhares de vendas, já está na 2ª tiragem, menos de 1 ano depois. Isso é sinal de que a gente está conseguindo levar essa palavra além, sabe? As livrarias estamparem essa palavra puta na vitrine, sabe? Então isso é indicativo de que a gente está conseguindo outro nível de visibilidade. A gente ser chamado para debates, e não só eu, sabe? A Monique Prada escreve o pós-fácil, a Indianara escreve o prefácio do livro. São as tirinhas da Laerte também, né? Tirinhas da Laerte, onde ela imagina a personagem dela tentando se fazer prostituta. E é isso, a gente tem conseguido fazer com que as pessoas imaginem narrativas. Quando elas virem uma pessoa ocupando as esquinas à noite, seminua, eu quero que elas olhem para aquele corpo e imaginem outras narrativas que não vida fácil, pessoa depravada, sem moral. Eu quero que imaginem outras histórias.
para aquele corpo que está ali. Eu quero que imaginem o frio que ela está passando. Eu quero que imaginem o tanto de violências que ela já passou naquele dia por parte dos clientes que tratam ela como lixo, que vão diminuir o valor do trabalho que ela está exercendo, que vão achar que porque estão pagando podem passar dos limites que foram acordados. Então, várias vezes aqui eu relato, né? Sim, tem várias histórias que eu fiquei lendo e, assim, claro, você escreve muito bem. Eu adorei ler. E assim, gente, era um dos livros que eu já estava querendo ler há muito tempo e eu recomendo agora mesmo. Comprem esse livro e leiam. Porque, claro. E eu fiquei chocado com muitas coisas, tanto de histórias muito, pra mim, pesadas, assim, caraca... Ah, imagina passar por isso ao mesmo tempo. O valor. Aí você fala, meu Deus. Esse não era o valor pra mim, era o valor da rua. Sim. Sabe? Tô falando de 70 travestis que estavam trabalhando. Sabe? Por aquele valor, né? E aquela, eu tirei o nome da cidade, eu falo sobre Campinas ali, mas eu tirei o nome da cidade porque aos poucos eu fui descobrindo que essa é a realidade em todas as grandes cidades. Não é só Campinas que tem o privilégio de trabalhar nessas condições. Sabe? São Paulo, é Rio. As grandes cidades trabalham, operam nessas condições. Nas cidades menores eu não tenho certeza ainda de como funciona direito, mas as grandes cidades é isso. Se o melhor dos mundos acontecesse para as prostitutas, Sei. qual seria ele, profissionalmente falando, assim? Não, porque, por exemplo, se você... A carteira de trabalho? Não, carteira de trabalho, nesse mundo muito que estigmatiza muito o trabalho sexual, você ter lá na sua carteira de trabalho que você foi prostituta, isso pode inviabilizar a sua vida dali para frente. Né? Então, atualmente, quem coloca no INSS, quem paga INSS como prostituta é militante, só militante, porque é só essa pessoa que encontrou forças em si para peitar um estigma. Pra você ter uma ideia, lá em Campinas, no bairro onde ocorre o grosso da prostituição, o Itatinga, pessoas que trabalham no bairro e não é com prostituição pedem para não serem registradas na carteira de trabalho, para não terem um nome vinculado ao bairro. Percebe? Ao bairro. Percebe o peso do estigma? Sim. Então não é por esse lugar que a gente vai resolver hoje a situação. Sabe? Em Amsterdã já é possível você colocar, e mesmo lá ainda tem uma putafobia, você ainda vai pagar algum preço por conta disso, mas lá já tem mais condições de você peitar esse estigma. No Brasil, está longe disso acontecer. Então, o que a gente está falando, né? Trabalhar na rua. A rua é um lugar de muita vulnerabilidade. Todo mundo sabe disso. Sabe? O que é andar na rua à noite, sozinha? Sabe? O que é estar com a sua bolsa à noite, na rua escura, fria, passando ali com o corpo seminu, andando de salto, que dificulta o seu caminhar? Entende? Quando você proíbe as casas de existirem, você está dizendo que o único lugar para se prostituir que é legal, que é autorizado pela lei, é a rua, onde você está muito vulnerável. Então, o caminho é descriminalizar as casas e impor limites à ação dos donos das casas. Porque a casa, ela tem infraestrutura. Se você pode atender... Imagina, a prostituta nem sempre ela vai ter o local próprio para atender. Então, ela precisa dessa infraestrutura. Entrar no carro do cliente é um risco. Ele pode te roubar, ele pode te bater, ele pode te deixar arrebentado no meio da estrada. E se ele tem que parar o carro, entrar dentro de uma casa, negociar com você o valor dentro de um espaço, sabe? Porque lá vai ter conforto, lá vai ter luz elétrica, lá vai ter água corrente para você fazer higiene, para você acompanhar, para você impor um protocolo de segurança. Isso tudo faz com que o serviço não só seja mais seguro, mas ele possa ser mais valorizado. Então ele possa valer outro valor. Então já não estamos falando de R$20, estamos falando de 70, de 100, de 200. Por conta do quê? Da infraestrutura. Mas se o cara tá pagando 100 ali e 20 na rua, 20 na rua ele paga 20 porque ele paga só pelo sexo precário. Dentro da casa ele vai pagar pelo esse espaço. Então, pela infra, né? Você vai poder cobrar mais, mas esse valor a mais que está sendo pago não é só pelo sexo, é pelo espaço que você está se valendo para poder cobrar mais. Entende? Então, quando ficam putos que, não, aí vai ficar uma parte pro dono da casa não é vai ficar uma parte pro dono da casa, aquilo está incluído no pacote. No valor, no pacote. Sabe, quanto da mensalidade do aluno fica pro professor? É desprezível o quanto fica pro professor. Mas para nós não, acham que é absurdo e querem inviabilizar a existência de casas e com isso estão nos obrigando a exercer atividade na rua. Entende? Então eu quero que a rua seja uma opção, não uma obrigação. Entende? Existia o espaço casa, e não só a grande casa, a pequena casa também, né? Atualmente todas são proibidas.
Então, se você tem aqui seu espaço e você deixa uma pessoa se prostituir aqui, mesmo que você não ganhe nada com isso, você pode ser acusado de favorecimento de prostituição. Se você cobrar, dividir o aluguel com ela, você pode ser o cafetão dela. Percebe o absurdo? A lei não quer que você trabalhe em condições dignas, seguras, se você for prostituta. Quer que você esteja na precariedade total. E é uma loucura, porque todo mundo sabe que a prostituição existe. Então é você tirar tudo dessa galera. Jogar pra debaixo do tapete. Né? Porque não vai parar de existir, né? Ele sabe que vai estar lá. Sim. Mas vamos fingir que não tá vendo, ninguém tá vendo e vamos deixá-las na situação mais insustentável possível, assim. Porque elas não têm pra onde correr, né? Quer fazer isso, vai fazer isso, mas sem ter pra onde correr, sem ter pra quem reclamar. Bom, gente, vocês podem ver que esse tema dá pano pra manga. De enfim, de muita coisa, eu vou ficar falando aqui sem parar. E no livro da Mara, tem, enfim, eu, por mim, ficaria lendo aqui 10 mil pedacinhos, como eu normalmente gosto. Mas a gente já falou tanto que eu não vou estragar a surpresa de vocês. Tem uma história que é muito boa. E é a história da Havaiana. Ai, gente. A história da Havaiana. Eu posso ler só esse pedacinho? Eu vou achar a história da Havaiana pra vocês. O mais interessante foi um que surgiu dizendo que me daria 160 pelo famoso tradicional completo, sem grilos, e depois eu dar uma surra de Havaianas nele. Saí louca da periquita atrás de uma Havaiana em casa e voltei desconsolada. Olha, a surra deu até de graça. Imagina a graça, marmanjo levando chinelada de Euzinha Moá, as marquinhas bonitas no couro dele e... ai, se me der um pio. Contudo, porém, todavia, eu tenho aqui em casa só Ipanema, serve? Ele pediu foto, eu mandei, ele se mandou. O barato que me saiu caro. Comprei Ipanema achando que chinela era tudo igual, me dei mal. Merda! Eu amo essa história, gente. Perdeu o cliente por causa de uma Ipanema, achando que chinela era tudo igual. Não, porque depois eu fui descobrir que bater com Ipanema ou com Havaiana é diferente, assim, sabe? Então, assim, quem gosta do rolê, assim... Gosta da Havaiana mesmo. A Havaiana é a melhor. A história que eu gosto muito é a amostra grátis, que eu fui... Qual é da amostra? Chega o motoqueiro, eu começo a alisar ele, tentando seduzi-lo, ele vai passando a mão na virilha, vai passando a mão aqui na barriga, toda sedutora, né? E toda ingênua e inocente. E aí ele fazendo uma graça, falando, você não faz mais barato, e eu insistindo, mas olha, eu sou tão bonita, eu sou tão gostosa, vou te fazer tão feliz. E lá insistindo, de repente... minha mão tá toda melada ali na região da calça dele, assim. E aí eu olho pra cara dele, ele com cara de menino que fez arte, assim. Ele liga a moto e sai correndo. Ele gozou na minha mão só de eu ficar encostando na calça dele. E aí ele... aí depois eu fui reclamar com minhas amigas, elas, você é louca? Você vai ficar encostando em cliente? Eles chegam aqui num puta tesão, você encostou nele, o cara goza. Encostar é só depois que ele pagou, depois que entrou no quarto. E é isso, sabe? Essas coisas que você vai aprendendo das mais velhas, né? Agora, no quadro Dicas, eu quero que a Mara fale sobre um novo livro dela, junto com outras pessoas trans. Chama Vidas Trans, que é a coragem de existir, que quem escreveu são a Mara Moira, Márcia Rocha, T. Brant e João W. Neri. E ele fala sobre o quê? Pra quem, como eu, vou começar a ler, ainda não li, mas vou ler. Qual é a vibe desse livro? Então, são 4 pessoas trans que estão contando relatos da sua transição, né, da sua vida. O João Neri já tinha falado sobre sua transição no outro livro dele, o Viagem Solitária. Né? Que é, esse aqui, maravilhoso também, já li do João Neri, gente. Então aqui o João Neri quis falar sobre a continuação, né? Inclusive esse livro do João Neri está sendo usado como inspiração para a nova novela da Globo aí, né? A Força do Querer. É inspirado nesse livro aqui. É ótimo. E aí aqui então o João Neri ele fala sobre essa continuação, né? Tanto que ele chamou o texto dele de Viagem Solidária. T. Brant e Márcia Rocha vão recapitular sua história, vão tentar contar um pouquinho de processo de serem quem são hoje, a luta toda para poderem ser quem são. O T. Brant vai entrar na novela, né? Na Força do Querer também, como um homem trans. Acho que ele vai se relacionar com a Ivana lá. Massa. E eu acabei, como eu já tinha escrito o E Se Eu Fosse Puta, né? E o E Se Eu Fosse Puta é da transição pra frente. Eu quis escrever um
livro que viesse desde a infância e fosse mostrando toda essa luta interior e todo o processo que eu tive que ir passando para hoje me entender a Mara e hoje lutar pelo um direito de ser livre, sabe? Então, porque nem sempre eu tive essa compreensão de mim e esse processo foi dolorido, foi longo, então eu quis retraçar esse percurso. De aceitação? De autoaceitação, autoaceitação. E aceitação externa depois que eu própria comecei a me entender dessa forma, né? Então, a dica de hoje vai ser Vidas Trans, eu vou botar o link aqui embaixo, está lançando hoje, eu comprei antes do lançamento, já tá nas livrarias, então é fácil de achar, e nós vamos terminando, Amara, por favor. Aqui ó, gente, comprem! Acho que comprem se vocês quiserem, claro. Mas leiam, sabe? Se você não quiser comprar, pegue emprestado do seu amigo. Acho que é importante pessoas trans estarem publicando, estarem enchendo as livrarias, as estantes, sabe? Se a gente pensar que 35 anos atrás, um livro foi publicado, o primeiro livro de uma pessoa trans foi publicado, esse que eu falei, do Anderson Herzer, A Queda para o Alto. Hoje já dá para contar mais ou menos 20 livros de pessoas trans no Brasil. Não, 20 livros é muito pouco ainda, mas mais da metade desses 20 foram lançados nos últimos 3 anos. Isso significa que a gente tem conseguido cada vez mais ter voz, conseguir se fazer ouvir, conseguir ocupar os espaços, né, conseguir ocupar as prateleiras das livrarias, das bibliotecas, motivar estudos, né, e com isso a gente vai transformando a sociedade, transformando o olhar que a sociedade tem de nós. Então, Amara, muito obrigado. Feliz de estar aqui. Eu adorei. E a gente vai ficando por aqui e acompanha o canal, se inscreve, curte aí. Beijo. Ficou bom? Ficou ótimo.